Olá, queridos estudantes! Bem-vindos para a nossa próxima aula. Nossa aula 14.1, dando sequência aí aos nossos estudos da unidade 2 do componente curricular de filosofia. Eu sei que vocês adoram filosofia, o professor Hélio já conquistou vocês na unidade 1, ele trouxe aí muitos temas interessantes, temas importantes para vocês compreenderem, né? Esse componente, que é uma área de conhecimento muito importante para a nossa vida, porque trata das questões humanas, trata do eu, do autoconhecimento, também da vida real e também do universo, né? Então, queridos, esta aula está bastante interessante porque vamos falar da democracia. Vamos direto para a tela? Vamos rápido, porque eu preciso usar esse tempo aí para trazer tudo que eu tenho, né, tudo que eu preparei, que nós preparamos para vocês. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, já estou aí desde há mais de 9 anos trabalhando aqui na mediação, também sou professora de arte. Então, queridos, esse tema, o nascimento da democracia ateniense. Ah, professora, mas a senhora vai falar da democracia aí, lá nesse período tão distante. Mas é isso mesmo, vocês precisam saber onde nasceu a democracia e o que é, né? Vamos refletir também sobre o que é a democracia na atualidade. Muito bem, vamos falar então, aula 14.1, desses três temas, né? A democracia, peraí, deixa eu voltar aqui e pegar aqui a canetinha. Vamos falar sobre a democracia como forma de governo e liberdade do povo, o debate na ágora, democracia direta, e o espaço público e privado. São 3 temas, mas, de novo, vou iniciar com esses 2 pensadores aqui. Eu não estou lembrada se é a escultura de Sócrates, né? E essa outra escultura aqui, com essas interrogações, porque eu sempre inicio fazendo uma pergunta, né? Sobre o tema. Então, para que serve a democracia? É uma pergunta importante, né? Para que serve a democracia? O que é a democracia? Nós vivemos num país democrático, agora acredito que é o período que mais estamos falando sobre democracia. Vocês têm acompanhado, estudante aí, os jornais, né? Na verdade? Aí nas redes sociais, o que vem sendo discutido no país, estamos falando muito sobre democracia. Não é verdade? O que é a democracia? Você já parou para pensar? Faz sentido para você que nós precisamos de uma democracia? Então vamos lá, vamos partir desde lá do período clássico, né? Lá dos gregos, 350 anos ali antes de Cristo, os pensadores já tinham essas convicções da importância de um Estado democrático, né? A democracia é para o bem do povo. Então vamos para a tela e vamos até o final dessa aula trazer aí respostas sobre para que serve a democracia, na verdade, né? O que é a democracia e para que serve? Serve para que tenhamos os nossos direitos respeitados, nossos direitos adquiridos conforme as legislações e também os direitos humanos, né? Porque para uma democracia o mais importante é o quê? O humano, as pessoas, eu, você, a natureza, os animais. Então, a democracia é para todos. Então, o nascimento da democracia ateniense, lá, né, período grego, da filosofia grega, né, início ali. Então, essa palavra tem origem, então, e significado, né? Democracia tem origem grega, demos quer dizer povo e kratos quer dizer poder. Significa, então, estudante, governo do poder ou o poder do povo. Então, democracia é o nosso poder. Ah, mas a democracia não é só lá o governo que utiliza dele? É o governo que tem que ter democracia? Não. A democracia somos nós, é o governo do povo. Tipos de democracia, estudante? Tem a direta, né? A direta, onde o povo decide diretamente sobre as questões políticas, e a democracia representativa, onde o povo elege representantes para governar em seu nome. Olha aqui essa imagem, né? Ali
Grécia Antiga, né? Pode ser até uma imagem atual, mas representando aí a Grécia. Então, uma cidade-estado, né? A polis, a cidade. Para vivermos em sociedade, nós precisamos ter, então, um tipo de democracia. A nossa democracia, atualmente, ela é representativa. Como assim, professora? É representativa porque nós elegemos um representante para governar em nosso nome. Ao decorrer da aula, eu vou falando mais sobre isso. Vamos buscar aqui no contexto histórico a democracia como forma de governo, liberdade do povo. A filosofia pré-socrática, antes de Sócrates, lá por volta do século VI, né? Século IV, V. Século V. 6, na verdade, 5, 6. Antes de Cristo, estava centrada, então, no problema cosmológico. O que será que quer dizer com isso, professora? Vamos falar uma linguagem mais simples? Os primeiros filósofos, que é pré-socrático, antes de Sócrates, né? Que a filosofia se divide em período pré-socrático, socrático e helenístico, né? 3 grandes períodos aí do início da filosofia grega. Então, esses primeiros filósofos se preocupavam, então, com a explicar a realidade das coisas, do mundo, por meio da cosmologia, podemos dizer assim, que era a busca da arqué, que na filosofia pré-socrática significa tentativa de identificar o princípio fundamental, que é a origem de todas as coisas e do universo. Certo? Até aqui vocês entenderam? Então, antes, qual era a preocupação dos filósofos? Explicar a origem de todas as coisas e do universo. E o olhar humano era um olhar para fora de si, para os céus e para a imensidão do mundo. Está aqui destacado em azul. Era o período, então, da chamada filosofia naturalista. Queridos, olha aqui para mim. O que eu estou querendo dizer, né? Trazer nesse texto aí? Para explicar o início da democracia, precisamos ter essa visão de como era, né, como partiam, né, esses pensamentos, quem eram esses filósofos, né, o que eles queriam, né, com essas reflexões. Então, esse é um período bem do início da filosofia, do que a gente tem de registro. Pode ser que haviam outros, né, outras ideias, mas o que nós temos foi o que foi conservado, né? Chegou até a nossa sociedade atual essas informações que esses filósofos eles estavam preocupados para explicar a origem do mundo, das coisas. Ainda não havia uma preocupação sobre a sociedade, o homem, né? Ou seja, questões humanas, e sim questões naturalistas, certo? Voltando para a tela, eu vou trazer aqui para vocês, na sequência. Então, filosofia naturalista, preocupada com a natureza, a existência das coisas. No contexto histórico, durante o século V a.C., o problema antropológico vai tomando conta. Deixei bem em destaque aqui, ó, antropológico, que é um período que sobrepõe o quê? Ao cosmológico, certo? Então, a reflexão filosófica se desloca, então, das colônias gregas, da Ásia Menor ali para a Grécia continental, para Atenas, né, onde surgiu a democracia, que acaba de sair vitoriosa da guerra contra os persas. Né? Isso aí é um contexto, um movimento histórico aí. Aí, antes da democracia, os atenienses tinham suas instituições políticas controladas pelos eupátridas. Por meio de um longo processo histórico, esses senhores eupátridas reconhecidos, né? Eles eram o quê? Eram as elites de Atenas, na Grécia Antiga. Uma aristocracia, tinham posses de terra, de escravos, né? De pessoas, ou seja, eram pessoas de boa linhagem. Né? Então, essas pessoas, né? Seguindo aqui, também passou por um período de crise, né? Essa aristocracia, né? Esses eupátridas, eles passaram também por uma crise, acompanhada pelo crescente poder do demos, que é o povo,
Cresce, então, a excessiva quantidade, então, de estrangeiros, ampliação do comércio, a difusão das experiências dos viajantes. Cresce o quê? Conhecimento. Então, a partir de 510 a.C., que eu falo sempre, geralmente, 350, 500 anos antes de Cristo, mas a partir de 510, Atenas, né, uma cidade muito importante lá na Grécia, passa pela grande reforma democratizantes de Clístenes, que foi, quem é Clístenes, professor? Quem é cidadão? Foi um político e legislador ateniense da antiguidade. É considerado, então, o pai, né, da democracia ateniense. Pais, né? Está ali no plural, mas pai da democracia ateniense. E sua importância histórica deve-se às reformas políticas que implantou na cidade-estado. Muito bem. Clístenes, está aqui um busto, né? uma escultura aqui, uma estátua, né? Só da parte do rosto de Clístenes. Ele implantou reformas políticas em Atenas, com o objetivo de estabelecer, então, a democracia na cidade. Assim, então, surgiu a democracia ateniense, que foi aprimorada por outros importantes legisladores, como, por exemplo, Péricles. Na verdade, isso aqui é a escultura, né? A imagem de Péricles. Né? Nesse período aí, eles não faziam imagens fotográficas, podemos dizer assim, né? Imagens por meio de pinturas, sim, esculturas. Os gregos eram especialistas nas esculturas. Então, a palavra democracia é de origem grega e significa governo do povo. Pronto, isso é importante vocês entenderem. Democracia, governo do povo. Quem governa? Todos os cidadãos, né? Todos os cidadãos. Eles elaboram, então, teoricamente, esse conceito e implantam o regime democrático na polis. Polis significa a cidade lá. A democracia foi, então, uma invenção de quem? Não esqueça que foi invenção dos gregos, da antiguidade. Muito bem, queridos. Ainda continuamos aqui com textos conceituais muito importantes, por isso que eu foco muito aqui, explicar, né, de destacar para vocês aqui sobre o que nós estamos falando, que o mais importante aqui é vocês aprenderem, não é a professora aparecer, não, tá? Às vezes eu fico escondidinho aqui porque eu preciso focar com vocês. Então, queridos, estejam aí com o caderno, fazendo anotações, fazendo aí mapa mental, vai fazendo anotações aí dos tópicos importantes, né? Democracia, origem da democracia, anota lá, pelos gregos, né? Democracia ateniense, polis, cidade, né? Período pré-socráticos, antes de Sócrates, né? São os filósofos naturalistas. Então, são palavras-chave importantes que vai auxiliar você a aprender melhor. Então, vamos lá. Os Clístenes criou duas importantes instituições políticas lá em Atenas. Foi a Bulé e Eclésia. O que é essas duas palavras diferentes, professora? Esquisitas, né? Está escrito em grego. Conselho, bolé, conforme a sua pronúncia aí. Conselho de 500 cidadãos, né, que eram sorteados entre todos os cidadãos. Então, organizava ali um grupo de conselheiros. Né? Qualquer cidadão ateniense com mais de 30 anos podia ser escolhido. A função desse conselho era o quê? Desse bolé. Era fiscalizar tanto os funcionários quanto as finanças das cidades. Olha que interessante, né? E eclésia, Assembleia Geral. Esse outro termo aí é a Assembleia Geral, que esse grupo de conselheiros, né, a bulé, precisa o quê? Se reunir para discutir as decisões. Então, era por meio da Assembleia Geral. De todos os cidadãos atenienses com mais de 18 anos podiam participar, onde eram escolhidos por votos os magistrados, e era discutido também as grandes questões que se referiam à cidade, principalmente a referente à paz e à guerra. Olha, temas importantes, né? Paz e guerra.
Então, a eclesia, né? Eu podia ter perguntado o Hélio a pronúncia correta. A eclesia depende da forma que pronuncia com o acento, né? Era convocada periodicamente e seu poder era maior que o poder da Assembleia, dos conselheiros. A Assembleia Geral era... As decisões tomadas na Assembleia Geral era mais importante do que o Conselho, né, que o poder do Conselho. Então, queridos, um pouquinho aqui para vocês entenderem. Ah, professora, mas eu preciso decorar tudo isso? Né, esses conceitos? Não, mas que vocês tenham noção sobre o que nós estamos falando. Né? Vocês sabem o que é conselheiro. O que é conselheiro? Aquelas pessoas que se reúnem para discutir sobre uma demanda. E aí, em Atenas, na Grécia, era um conselho muito grande, com muitas pessoas. Claro que as cidades não eram gigantescas como hoje, isso não funciona para nós hoje. Hoje é diferente, hoje a democracia representativa é por meio de voto, tem toda uma legislação que controla, tem um órgão, né, específico para isso, que é o poder legislativo, poder eleitoral, né, justiça eleitoral, que controla, fiscaliza, acompanha, né, todo esses períodos eleitorais. Então, tudo está muito mais organizado, é claro. Né? Mas o fato dessas pessoas aí nesse período tão distante, tão peculiar, né, podemos dizer assim, poderia usar uma palavra aqui bem... Perdi a palavra mesmo. Tão distante, né, de nós, que podemos dizer que nós estamos aqui agora numa contemporaneidade, com tantas tecnologias, né, tantas ferramentas, temos dificuldade até de fazer, né, escolher aí um representante, na verdade, quanto mais nesse período, né, mas eles foram ali felizes, né, por dar início aí à democracia. Voltando aqui para os slides, queridos, vamos então, queridos, façam anotações, tá? Para que vocês não esqueçam aí desses conceitos, pelo menos palavras que traz aí o que é, né? Então, é importante ressaltar duas grandes diferenças em relação às democracias modernas e contemporâneas. Na democracia ateniense, nem todos são cidadãos, certo? Por exemplo, cidadania existe apenas para homens adultos, naturais de Atenas. Quem eram excluídos dessa cidadania? Mulheres, crianças, estrangeiros e os escravos. Então, o que isso difere da democracia contemporânea? As mulheres têm o direito ao voto, os jovens, né, com mais de 16 anos têm direito aos votos, os idosos, independente de cor ou raça, todos têm direito ao voto, desde que tenha lá um título, né? Porém, para os jovens é facultativo. Mas eu acredito que a maioria dos jovens brasileiros vão às urnas escolher ali o seu representante. A democracia ateniense não é representativa. Não é escolhido uma pessoa, um político, um governo, um presidente, um deputado, como a nossa na atualidade, mais direta, participativa, na qual os cidadãos participam diretamente das discussões e das decisões pelo voto. Eu queria ter aqui mais tempo, estudante, para falar com vocês ou ter trazido alguma imagem. Deixa eu ver se eu trouxe. Não trouxe ainda. Então, queridos, para que vocês entendessem como que era aí esses conselhos, né, essas assembleias, era na praça, na Ágora. Eu vou falar sobre esse, não está aqui ainda, mas que esses momentos em que esses cidadãos discutiam sobre, né, as suas necessidades lá na cidade, na polis, né? Então, esses cidadãos eram pessoas, eram homens, né? Como vocês já viram ali, as mulheres não participavam, as mulheres, nesse período, né, da sociedade, da cultura grega, elas eram responsáveis por cuidar dos filhos, da casa, dos escravos, né? Elas trabalhavam até mais que os maridos. Os maridos ficavam onde, professor? Os homens iam para as praças. Isso mesmo. Hoje, quem quer ir para a praça são os jovens, né?
passear. Antigamente não, a praça era para discutir coisas sérias sobre paz, sobre guerra, sobre as decisões ali para a democracia ateniense, né, para o bem de todos. Enfim, então, era feito nesses espaços aí. E as mulheres não participavam. Na atualidade, as mulheres vão às urnas, as mulheres também são escolhidas como representantes, seja prefeita, deputada, vereadora. E é necessária ainda mais a participação da mulher, dos jovens, na verdade, para nos representar. Muito bem, deu para vocês entenderem até aqui, queridos? Nós estamos falando da democracia, partindo desde o contexto aí da democracia ateniense, né? Cidade polis, né? A polis, que é uma cidade muito importante da Grécia, e antes dos filósofos pré-socráticos, não havia preocupação sobre isso, né? Os filósofos, é claro que a sociedade era diferente, né? Eram sociedades mais rurais, né? Não havia expandido tanto as polis, né? Depois foi se desenvolvendo, havia também um período em que foi se organizando sociedades aristocráticas, né, que eram os ricos da época, podemos dizer assim, e essas pessoas foram vendo a necessidade de ter ali uma administração. Né? Para administrar algo precisa o quê? De pessoas. E pessoas, um grupo de pessoas ali discutindo sobre os mesmos interesses, então surgiu aí a democracia, né? Essas assembleias que tomavam decisões. Tudo bem? Queridos, vamos para a tela para a gente continuar. Então, até aqui, tudo bem? Como era a democracia nesse período clássico. Então, vamos falar agora de dois princípios fundamentais que identificam cidadania na Grécia ateniense, como a isonomia e a isogoria. Isonomia, igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Isonomia. E para mim é som de Z, gente. Isegoria, o direito que todos os cidadãos têm de expressar-se publicamente, manifestando seu parecer, o direito de ver sua opinião sendo discutida, então, presente nas decisões, né, que eles tomavam ali como cidadãos, participantes, então, deste conselho e essa grande assembleia, né? Esse conselho que era até 500 pessoas participavam desse conselho, e depois os grupos, né, tinham também ali votação para quem iria participar dessa assembleia, então todos poderiam participar, era aberto, desde que estivesse dentro dos critérios, né? Desse consenso dos cidadãos nasce então a lei, expressão livre e racional da vontade comum. Com a democracia, a função soberana não cabe a alguém ou a alguns, mas a lei, a expressão da vontade coletiva. Olha aí, explicações aí essencial para entender o que é democracia. Vontade coletiva, democracia, direito de todos, participação de todos, certo? E essa democracia é para o bem de todos, não só de alguns. A democracia na contemporaneidade, estudante, é o governo trabalhar para o povo. Não é o governo trabalhar para o governo. Quando a gente muitas vezes pensa assim, a escola pública é do governo. Não, a escola pública é nossa, é minha, é sua. Hoje eu trabalho na escola pública, mas eu utilizei do serviço da escola pública e eu respeitava essa escola, porque ela era minha, eu sabia que era o dinheiro dos nossos pais, né? Ali os impostos da sociedade que estavam sendo aplicados naquela escola. Então, eu zelava por aquela escola, eu respeitava aqueles trabalhadores naquela escola, porque aquilo que é público e nós temos acesso é um direito democrático, porém, precisa saber utilizar, respeitar, porque é um bem público.
certo? Então, democracia é o governo que trabalha para o povo. Por quê? Porque ele é representativa. Aquele cidadão, podemos dizer assim, aquele político que foi eleito, ele está a serviço do povo, porque ele foi escolhido democraticamente, certo? Então, a importância de compreender o que é a democracia. Voltando para a tela, queridos, vamos aqui, que o tempo está seguindo. O debate da Ágora, é aqui que eu queria dizer para vocês entenderem como que era a democracia, professora, lá nessa cidade tão antiga, né? Como eu disse, era na praça, era nas praças públicas, que é a Ágora. Ou seja, o nascimento da polis, com o nascimento da polis, a cidade-estado grega, que se deu na passagem desses períodos aqui, ó, século 8 para o século 7 antes de Cristo, tá? Até aí vem contando de trás para frente, viu, meninos e meninas? Então, foi um acontecimento decisivo, o fato de ter como centro a Ágora, espaço onde eram debatidos assuntos de interesse comum dos cidadãos atenienses, ou seja, favorecia o desenvolvimento e o discurso político. Essa era a democracia na Grécia Antiga. Elaboravam, então, o novo ideal de justiça pelo qual todo cidadão tinha direito ao poder. Então, era nesse espaço. Esse espaço aqui só tem uma imagem aqui de uma praça, meninos, para representar essa Ágora, tá? Então, é isso. O centro, a Ágora, era o centro onde havia, né, essas assembleias, essas discussões sobre, por exemplo, justiça, né? A noção de justiça assumia caráter político e não apenas normal. Não se referia apenas ao indivíduo e aos interesses da tradição familiar, mas à atuação na comunidade. Não é mais um momento de pensar só em mim, vamos supor, né? Ou em uma família, ou na aristocracia, ou no escravo, ou na mulher. É o momento de pensar de forma em geral, de uma forma mais geral, ou seja, a atuação na comunidade. Né? A polis se constitui, então, a autonomia da palavra, não mais a palavra mágica, o mito, enunciado pelos deuses, né? Teve um período muito mitológico que o Hélio deve ter trabalhado com vocês na unidade 1, as explicações mitológicas, né, da existência das coisas, né? Os deuses, as pessoas compreendiam e tomavam decisões enunciadas pelos mitos, pelos deuses, mas a palavra humana agora tem conflito, tem voz, né, da discussão e da argumentação. Expressar-se por meio do debate é o quê? Fez nascer o quê? A política, que permite ao indivíduo tecer, né, podemos dizer, escolher seu destino em praça pública. Aqui uma imagem retratando aí, né, a Grécia com as suas colunas aí grandiosas, né? Então, da instauração da ordem humana surgiu o cidadão da polis. Interessante, né, queridos, acredito que vocês estão conseguindo fazer esse acompanhamento, né, esse mapa mental do nascimento da democracia. Eu sei que às vezes eu falo um pouquinho rápido, é necessário, porque o nosso tempo é curto. Tem muitas informações, mas que vocês consigam captar o que é mais importante. Nosso tema hoje, democracia ateniense até o período contemporâneo. Claro que não vamos aprofundar muito, mas ainda teremos segundo, terceiro ano, então vai dar continuidade a esses assuntos. Tudo bem? Muito bem, deixa eu ver aqui o próximo slide, para ver se já vamos entrar no próximo tema. Sim, vamos falar do espaço público e privado. São conceitos, né, criados aí praticamente nesse período, estudante, porque que se estabeleceu, né, ou se estabelece até hoje. O conceito de democracia, o
conceito de conselho, assembleia, tudo isso foi criado pelos gregos e nós utilizamos até hoje. Muitos desses conceitos, né? Política, a política criada aí nesse período foi muito importante também para as outras sociedades, né? Para as sociedades que vieram depois. Vamos falar sobre o espaço público. O espaço público grego era a esfera comum na vida política da polis, que normalmente acontecia na ágora, espaço público no qual as pessoas exerciam a democracia através do diálogo no debate, certo? Olha aí outra palavra muito atual, diálogo, debate, certo? Os cidadãos, né? Conceito de cidadão. Você é cidadão? Você se reconhece como cidadão? Estudante, professor? Né? Por que que você é um cidadão brasileiro? Porque você nasceu aqui neste país e tem registro, né? Você, ao nascer, você já é registrado e já passa a ser, então, um cidadão com direitos e deveres também, né? Participa, então, da vida política da polis, na medida em que superam necessidades básicas da vida privada. Então, todo cidadão participava, então, da vida política da polis. É claro, exceto que mulheres, exceto crianças e escravos, né? Era um período escravista, podemos dizer assim. Então, o conceito de praça, nesse período, era o quê? Ágora. E família, já havia, então, a família. O espaço privado, professora, como que é identificado na Grécia? Na Grécia Antiga, privado era o quê? A esfera muito pequena em relação à esfera pública. A esfera pública, todos os cidadãos participavam. E se referia o quê? A casa, né, da família e daquilo que é próprio ao homem. Então, espaço privado, família. Espaço público, todos os cidadãos, né? Toda a Assembleia. Naquela época existia, então, igualdade na esfera privada. Quem era o líder da família? Comandava. E os demais membros do clã? Era o pai, né? O homem. Cumpriu, então, todas as suas determinações. O homem mandava. A esfera privada era praticamente inexistente, pois, no âmbito do oikos, existia um poder soberano e irrestrito do chefe da família. Então, o líder da família comandava e os demais membros do clã cumpriam todas as suas determinações dentro daquele grupo, né? Não era uma família pequena como a nossa. Claro que num período da família, o pai era o que mandava. Então, seguindo aqui, já vou entrar em próximo tópico. Então, é isso, estudante, a esfera privada era praticamente inexistente. Essa privada que nós entendemos hoje, né? Então, era o público, né? Aquele conjunto de pessoas ali que tomavam as decisões em assembleia, e o líder da família, né? Esse espaço privado, ou seja, esse grupo menor, mesmo o grupo menor ainda tinha um líder, o líder da família. A democracia, já quase finalizando, vamos falar da democracia ateniense. Ou a democracia, na atualidade, ela se manifesta em diferentes formas. Vamos aprender. Então, é um sistema político, democracia é o quê? Um sistema político onde o poder é exercido pelo representante escolhido ou eleito, né? A participação cidadã, a liberdade de expressão e reunião, a igualdade perante a lei e a proteção dos direitos humanos. Como ela se manifesta? Democracia representativa, que é um representante eleito pelo voto. E a democracia participativa, forma de participação, como consultas públicas, referendos, orçamento participativo e outros conselhos comunitários, que existem até hoje, viu, gente? Estamos falando da democracia na atualidade. Atitude democrática. Então, as democracias, elas buscam garantir que todos tenham voz e vez na tomada de decisões políticas. A democracia participativa, a palavra já está dizendo, né? Participativa, é um grupo que participa.
ali, né, daquele conselho, daquela consulta pública, daquele conselho comunitário, enfim. Atitudes, que seria então, professor, atitudes democráticas? Refere à forma como um indivíduo se comporta na sociedade, envolvendo o quê? O respeito pelos direitos. Todos nós temos que ter atitudes democráticas, que é o respeito pelos direitos e liberdades individuais. A minha liberdade termina quando começa a do outro. A participação ativa na vida política e a valorização também das ideias, né, e das opiniões, da liberdade. E o que a filosofia tem a ver com isso? Né? O que a filosofia tem a ver com a democracia na atualidade? Estudantes, tem tudo a ver, porque é a capacidade de reflexão crítica e análise conceitual que nós podemos fazer, não é verdade? A filosofia a gente traz aí desde os primórdios, né? Então, ela desempenha então, um papel fundamental na compreensão e no aprimoramento da democracia na atualidade, fornecendo ferramentas para a formação de cidadãos mais conscientes, engajados, para a construção de uma sociedade mais justas e democráticas. Tá? Então, a filosofia tem tudo a ver com a democracia na atualidade, e foram os gregos que criaram a democracia. Eu trouxe para vocês aqui um Decolando para o Futuro. Ah, professora, a gente vai fazer uma atividade dentro da aula? Sim, eu trouxe para a gente refletir um pouquinho sobre os temas que nós tratamos. Né? Vamos fazer aí uma questão do Enem, ó, lá de 2020? Vamos lá. Eu vou ler para vocês. Vocês podem fazer com mais calma depois, tá? Olha, os impactos ambientais das usinas hidrelétricas são motivo de polêmica nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável, embora usualmente relacionado ao conceito de energia limpa, né? Usinas hidrelétricas, que são as usinas utilizadas pelo movimento das águas, são vistas como energia limpa, ou associada à ideia de sustentabilidade. Essas usinas podem causar também problemas ambientais. Destaca-se as proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação a outras, ocasionam, então, a perda de diversidade das comunidades de peixes, né, do local, certo? Qual é a pergunta? Em um primeiro momento, as mudanças na composição dessas comunidades, né, onde é instalada uma hidrelétrica, devem ser... Vamos direto à resposta, o nosso tempo é curto. As alterações nos habitats causados pelas construções das barragens, ou seja, as hidrelétricas, mesmo sendo uma energia autossustentável, certo? Elas também causam impactos. No caso aqui, das comunidades, estudante, vai o quê? Alterar os habitats dessas comunidades, causada pelas construções das barragens. As pessoas precisam mudar desses locais, certo? Devido, então, a essas construções. Então, é preciso dar valor também a essas perdas, né, de identidade, das tradições dessas famílias. Tudo isso tem que ser considerado, respeitado e organizado, né, de forma muito respeitosa, e os direitos dessas pessoas, né, nesses locais, certo? Então, a resposta correta é a letra B. Depois vocês leem aí essa análise, certo? Essas são as nossas referências. Então, queridos, vamos finalizar nossa aula. Tudo bem? Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado desses temas, né? Dos 2 temas que já trouxemos aqui nessas 2 aulas. E vamos continuar então, tá bom? Aguardo vocês. Até lá.